bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa e nós estamos conversando sobre a história da fé. Nós já conversamos sobre o Pentateuco, nós, aliás, fizemos um resumo na semana passada e nessa semana nós vamos entrar no livro de Josué, ok? O livro de Josué é um livro muito legal porque é muito legal quando você vem acompanhando a história e vendo esse povo que é incrédulo, mas que vai vivendo muitas coisas com Deus no deserto, muitos milagres Deus vai fazendo e as coisas vão acontecendo e tudo para chegar num lugar, em Canaã. Então aqui em Josué, esse sonho se realiza. Eles entram em Canaã. Então, a ideia do descanso, né? Para mim é o livro esperançoso de que Deus cumpre a sua palavra. Tem vários livros que eu gosto nesse sentido e o Josué é um deles, onde você percebe mais nítido do que outros que não importa o tempo que leva, aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir e é isso que está no livro de Josué. Vamos ler 2 versículos? Capítulo 1, versículo 8 e 9, que vai dar a temática para todo o livro. Diz o seguinte: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha que texto maravilhoso. Com certeza você já ouviu Josué 1:9, né? Não tenha medo, ser forte e corajoso. Mas o versículo 8, se você só pensar no 9 e não lembrar do 8, você está dando uma mancada aí. Porque o 8 é muito nítido. Fale do livro dessa lei. E quando ele fala meditar, até o Salmo 1 vai dizer isso, né? Bem-aventurado o homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Essa ideia de meditar não é essa meditação que nos foi vendida, uma meditação de pernas cruzadas e um esvaziamento do ser, ficar emitindo um som como não tem nada disso. O meditar que está aqui é o que nós chamaríamos de resmungar. Sabe quando você fala com seu filho, ou você é o filho, né? E o pai fala alguma coisa com você, você sai falando a coisa que você disse, né? Em voz baixa, porque você não é doido de falar em voz alta, porque senão seu mãe vem te repreender. Então é esse resmungar, esse falar baixo. Então esse meditar é falar baixo. Ou seja, imagina você Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí você fica repetindo isso, e você vai repetindo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, porque a gente está em Josué, tá? Vamos pensar naquele tempo. Então você está repetindo o Pentateuco ali, e você está repetindo, e aquilo começa a fazer sentido, e aquilo começa a tomar conta de você, e quando você menos espera, você está transbordando da palavra de Deus. E tudo que você faz, você é uma palavra viva. Essa é a verdade. Essa é a ideia do meditar, que depois a gente tem o meditar em Jesus, que é a palavra de fato de Deus, viva, encarnada, que esteve no meio de nós, que é a nossa esperança. Mas voltamos para o livro de Josué, porque nós estamos no Antigo Testamento. O meu cristianismo sempre é mais forte, vai me puxar para Jesus, mas vamos para Josué. Josué, então, ele é um livro que, se tivesse um gênero aqui, nós poderíamos dizer que ele é ação ou guerra. Você percebe muitas guerras no livro de Josué. É um livro para quem gosta de ação. E o personagem principal, ele leva também o nome do livro, Josué. Josué é o líder do povo. Ele é recebido essa liderança de Moisés. E depois que ele recebeu essa liderança de Moisés, ele vai para cima. Vou dar uma pausa aqui por causa do coisa, depois não sei se vai conseguir cortar ou não, mas beleza. E Josué, os primeiros capítulos,
ele é muito interessante, porque os primeiros capítulos é como você está iniciando o ministério, né? E eu lembro que quando o pastor Edivaldo Burger veio pregar aqui, ele falando de mudança de liderança, e ele disse que eu era o Josué, que o Moisés estava indo embora, e eu achei aquilo interessante, né? De uma nova liderança, mas e aí eu, quando começo a ler o início de Josué, esses medos iniciais, essas certas dúvidas, isso é muito característico de todos que estão iniciando um ministério, estão iniciando num trabalho, em qualquer lugar, e você acompanha isso em Josué até o capítulo 5. Né? E tem uma passagem muito fantástica no capítulo 3, que é a passagem pelo Jordão. E ele se assemelha muito a uma outra passagem, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Por que até o capítulo 5? Porque o capítulo 6 é a grande virada na liderança e no estilo de liderança de Josué. Porque no capítulo 6 ele vai guerrear contra um forte que é impossível de atravessar, que são as muralhas de Jericó. É impossível, a olhos humanos, um povo conseguir atravessar, ainda mais um povo que tinha suas armas, mas suas armas muito primitivas, e que sinceramente não teria condições alguma de atravessar. E aí Josué vê mais do que nunca o poder de Deus em destruir as muralhas de Jericó e o povo conquistar a cidade. Então, a partir do capítulo 6, você tem um novo jeito de ser, e até porque capítulo 7, você já tem a conquista, a tão sonhada conquista, ou o início da conquista da terra de Canaã, que vai do capítulo 7 até o capítulo 12. Então, esse povo da fé, agora com nova liderança, e esse líder tem nós chamaríamos hoje de avivamento no capítulo 6, e no capítulo 7 ele começa a desfrutar desse avivamento, a conquista da terra prometida, e vai até o capítulo 12, e isso demora muito tempo, e do capítulo 13 até o capítulo 24 você tem então aí a divisão das terras, ok? É muito interessante, se você quiser, eu recomendo que você estude um pouco mais sobre as divisões da terra. O Josué, o livro é fantástico, se você gosta de ação, vá lá que você não vai se arrepender. Mas no capítulo 14 tem uma coisa que eu achei e que eu acho fantástico. Capítulo 14 de Josué mostra Caleb indo pedir para Josué a porção que lhe foi prometida. 14, 23. Não é 14. É 14, 10, 11, perdão. 14, 10, 11. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, isso Caleb falando, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. 85 anos de idade. Pensa alguém com 85 anos de idade. Então, olha a frase que Caleb me solta, versículo 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. 85 anos. Caleb é alguém que inspira. Se você lê o Antigo Testamento, o Pentateuco, o Hexateuco, né, que seria os 6 primeiros livros, e não se admirar pelo entusiasmo de Caleb, você não está lendo direito. Caleb é alguém com 85 anos que está achando que está jovem, que está com todo o poder e ele vai para a guerra? Eu estou aí, eu passei por um monte de guerra e eu quero mais. Ele é esse cara. E aí ele pede para Josué e, obviamente, Josué concede as terras de Caleb. E é uma inspiração para a gente, né? Alguém que olhou tudo isso e falou, não, eu estou tão forte como antes, porque isso é a ideia da fé. Caleb é alguém que representa muito essa história da fé, de alguém que tem Deus, alguém que é superior aos seus defeitos, suas falhas. Porque quando a gente olha para a gente, irmãos, nós somos incapazes. Né? Até quando alguém que é muito cheio de si, tropeça e bate com a cara e de repente fala assim, eu não sou tão capaz. Mas na fé, olhando para Deus, nós podemos dizer como Caleb, eu tenho
a idade que for, e eu tô novo como antes, né? Talvez não tenha tão forte, mas assim, eu tenho a fé de antes, que Deus cura como curou antigamente, que a minha oração Deus ouve como ouvia na minha juventude. É isso que eu aprendo com Caleb. E também duas coisas, para não se delongar mais no livro, que a gente pode aprender com Josué, que ele permaneceu firme naquilo que seu mestre ensinou. Então ele viu Moisés e ele permaneceu firme no princípio e no propósito. E o segundo momento é tomar a decisão, toda a decisão que ele tomou a partir de Deus, foi tanto no âmbito pessoal quanto no coletivo. Né? Às vezes a gente toma algumas decisões pensando só em nós e não está nem aí para quem vai afetar. Pois é, a gente precisa também pensar no coletivo. E aí, capítulo 24, versículo 15, vai trazer algo muito interessante. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus. Aqui, Caleb está exortando o povo. O povo está se desviando aos deuses. Então Caleb está dizendo, Josué está dizendo, vocês vão adorar que Deus? Os deuses além do Eufrates ou os deuses daqui dos amorreus? Quem vocês vão servir? Vamos continuar aí o versículo. Em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Irmão, isso aqui não é promessa. Isso aqui é uma exortação. A gente precisa ler a Bíblia direito. Ele está exortando o pessoal e dizendo, não importa para mim o que vocês vão adorar. Porque eu e minha casa, nós decidimos, nós vamos adorar a Deus. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Ok? Então isso aqui é uma declaração de fé. De fé no único Deus. Aqui também eu aprendo com Josué. Não importa quem esteja se corrompendo. Não importa quem esteja desistindo da fé. Porque eu decidi que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o ponto. Não é uma promessa de Deus para a sua vida. É uma decisão de sua para com Deus. Ok? Falo isso bravo porque as pessoas acham que isso é promessa. Não é. Não é promessa. Leia direito o texto. Tá bom? Então, na história da fé, vemos um povo agora. Antes disso, vamos fazer uma breve comparativa aí entre a antiga geração e a nova geração. A antiga geração que padeceu no deserto e a nova geração que entrou em Canaã. Algumas similaridades. Deus abre caminho. Então, na antiga geração, eles atravessaram o Mar Vermelho. A nova geração atravessou o Rio Jordão. Ambos foi milagre que as águas se abriram. Vitória na batalha. A antiga geração, a Faraó foi derrotado no mar, enquanto o povo caminhava salvo. E a nova geração? Jericó é derrotado no pó, não é na água, é no pó, enquanto o povo caminhava ao redor da cidade. Disciplina de Deus. A murmuração trouxe a disciplina como morte de Corá e outros. Geração antiga. Nova geração. O pecado trouxe a disciplina com a morte de Acã e sua família. Lembra? Nova geração, mas com os mesmos princípios. E por último, Deus usa a criação em benefício do seu povo. No deserto, mandou maná e codornizes para suprir o povo. Antiga geração. Nova geração, em Canaã, parou o sol e a lua para que Israel vencesse o inimigo. Uma pausa. Pastor, o sol está parado, quem gira é a terra. Aqui você interpreta como perspectiva. A nossa perspectiva é que nós estamos parados e o sol está andando, ok? Então, a Bíblia não é um livro de ciência, ainda que possa tirar alguma coisa, mas é um livro de fé, ok? Não está para minuciar características científicas, está para minuciar a fé. E a fé de alguém que está olhando o sol que não se move. Ainda que hoje a gente possa pensar a Terra que parou e não foi o Sol, e você pode ter outras interpretações para isso, mas é perspectiva, ok? Então, capítulo 10, se você ler lá, o Sol parou, é um erro bíblico. É porque você
está agindo de má fé, e aí você está fazendo o que você quiser da sua vida. Tá bom? Então agora, o povo da fé. Na história da fé, então nós vemos um povo, ok? Um povo que começou em Abraão, que agora tem um idioma, que é o idioma de Israel, o hebraico, com uma constituição ou uma instrução, um compêndio de instruções, que é a Torá, o Pentateuco, servindo um Deus, ok? Isso deveria ser desde sempre, mas ele serve um Deus, agora em sua terra. Agora esse povo não é mais escravo, esse povo tem uma terra. Tá bom? Então é tudo isso que o povo conquistou até aqui. Eu vou virar aqui porque chegou a hora das 3 perguntas da nossa reflexão, ok? Pergunta número 1. Em sua opinião, por que Deus fez obras parecidas entre as gerações? Por que você acha? Né? Abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão. 2. O que significa dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor? Olha que eu falei até bravo aqui, hein? E número 3. Qual é a importância do discipulado? Ou seja, o que Moisés fez com Josué. Ok? Então converse aí com a sua família, com seus amigos, mande esse vídeo para os seus parentes, depois dialoguem com ele através dessas 3 perguntas. Que Deus te abençoe e boas reflexões.